Fala comigo, Tricolor Gaúcho, tudo bem com vocês? Dia de jogo aí, né? Grêmio tem um desafio pela frente, precisa vencer o Palestino aí para poder se recolocar na briga aí pela Sul-Americana. Então, só a vitória interessa, o Grêmio deve ir com força máxima. Apesar de muitos desfalques, alguns problemas ali na escalação para o jogo, né? E foi isso que foi muito debatido hoje. Essa escalação, qual a escalação ideal para o Grêmio, principalmente pelo Amuso estar fora, Amuso que pode ficar fora também na próxima partida aí do Brasileiro, então realmente uma preocupação muito grande, mas a mídia debate aí a escalação principal para essa partida, afinal o Grêmio precisa dessa vitória se quiser se manter vivo aí na Copa Sul-Americana. Vamos reagir então à mídia e depois a gente volta com mais notícias e tudo aí do Imortal. Então por isso é que eu coloco isso, porque isso aí mexe um pouco. Eu acho que o Grêmio está definido, diz que o Grêmio vai com os titulares. Então vamos botar a escalação aí, o que pode ser este... Mantém aí Gabriel Mack, né? Para mim essa discussão não existe. Não tem enfim, que existir mais, né? Eu acho até que ela não existe em lugar nenhum. Não, ela existia. Eu salvei o emprego do César esses dias. Existe na nossa cultura, entendeu? Isso. Tem uma questão sobre o Grêmio, né? Porque lembra no começo do ano que o Luiz Castro diz sobre os extremas. Quando até se perguntaram se o TT podia jogar de meia, porque tinha contratado namorado, tinha musa e tal, ele disse, não, eu preciso usar 4 extremas no jogo porque eu exijo uma função tanto ofensiva quanto defensiva desgastante deles. Mas ele mudou um pouquinho a forma de jogar, né? Mas voltou por causa do 2-3-1 de novo, né? Não, é que ele mudou um pouquinho a forma de jogar. Aquele extrema da esquerda lá joga um pouco pra dentro. Mas sem bola tem que voltar. E aí o Grêmio, quando começou o ano, tinha o TT como um grande reforço pro lado direito, tinha o Amuso pro lado esquerdo, e tinha Namorado e Pavon para serem os reservas, e ainda tinha o Roger surgindo como opção, o Mack também pelo lado. Passou o tempo, o Roger foi ficando escanteado e agora tá machucado, então não é opção. O Pavon virou lateral, o Mack virou meia. E aí tu tem o TT num nível muito abaixo do aceitável. Na verdade, o Grêmio hoje tem para jogar Namorado e Amuso. Então, uma ausência do Amuso, ela cria um problema muito grande, porque tu tem que transformar o TT em titular e o TT não tá entregando para jogar como titular e tu não tem alternativa no banco, né? Eu acho que hoje ele vai jogar, eu trocaria ali, para mim esse é o time, tá? Mas o William joga no lugar lá na esquerda e o Namorado joga na dele aqui, que é na direita. Tu acha que não joga o TT? Eu acho que o TT espera. Porque a formação que ele treinou ontem entre os titulares, né? Não, eu sei, eu tô dando a minha opinião. Só. Não, tá. O que tu faria. Não o que eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer, ele vai montar isso, entendeu? O que ele vai fazer ou deixa de fazer, ele treina tudo, né? Agora, tu trocar o Namorado de lugar, o Namorado é uma peça importante pelo lado direito. Né? Trocar ele de lugar, porque quando tu faz isso, tu muda em duas, tu não muda em uma, né? E se ele não trocasse, o que ele poderia fazer? Se ele não trocar, é o William lá e o TT espera e o Namorado na posição dele. Se ele trocar, aí é esse time aí. Que convenhamos, tá? Que tu acredita mais que seja esse com o TT? Eu acredito mais que seja com o William e o Namorado na posição dele. Tá. Na posição dele. Lembrando que Gustavo Martins volta, o Vieri tá suspenso no próximo jogo, o Carlos Vinícius também. Informação, Nardoni não está no Chile, informação do Simon. Nardoni não está no Chile. Então ele, o Amuso e muito provável o Monsalve também não foram. Exatamente. Todos. Então, diante da informação, o que eu acho que pode ser, tá? Mas podem ir para Curitiba. Eu acho que eles lá foi quem podia jogar. Isso. E mesmo que esse grupo viaje de lá para o Chile, vai ter um voo também de Porto Alegre para o Paraná. Não precisa... Por desgaste físico, né? Uma pancada. Tem uma lesão. Tomou uma pancada contra o... Até não tem, assim... A certeza? Não é isso. Ele tá fora do jogo, ele não tá nem relacionado. Ele tomou uma pancada do Jaci, que foi expulso, o jogador de Curitiba. Sim. Até, tipo assim, ele não tem uma lesão, mas ele tem muita dor. Porque foi uma pancada forte. Tá, e aí também... Fora hoje e dúvida contra o Atlético no sábado. Então foi uma pancada considerável. Eu acho que o Amuso vai ficar de fora e a grande chance é de quem? TT. Do TT. Eu acho que é a hora dele chamar a responsabilidade para ele. Né? Teve toda essa polêmica aí dele ter dado uma voltinha, que eu e o Magro, a gente não acha... Eu também. Não acha nada demais, mas eu acho que está na hora dele confirmar. Literário também acha nada demais. E outra, Mauri, está na hora dele confirmar. Chega, né? Tem que jogar a bola. Se ele teve
Se ele estava descansado para curtir o pagodinho, ele pode estar descansado para jogar futebol também, né, cara? Então vamos lá, TT. Tá todo mundo torcendo aqui para você fazer uma boa partida e eu acho que chegou a hora. Uma grande oportunidade para ele. Quem vai nos atualizar direitinho isso é o Leonardo Mol, que está na nossa central de esportes. Mol, o Amuso não joga por conta dessa pancada que o Bruno mencionou, né? E tá de fora também do jogo de hoje e também no final de semana contra o Atlético Paranaense. O Bruno colocou muito bem, Mauri. Boa tarde pra ti, a toda a audiência, os amigos ligados no Donos da Bola. O Amuso é o grande desfalque desta quarta-feira, o Grêmio priorizando a Copa Sul-Americana, mas sem a presença de um dos seus principais jogadores nesta temporada, ele que é o vice-artilheiro da equipe. Nardoni também não fica à disposição porque está suspenso, mas existe a possibilidade do Amuso estar em campo contra o Atlético Paranaense no final de semana, por isso ele se junta à delegação que vai direto do Chile a Curitiba. É um Grêmio que tem o retorno do Gustavo Martins em relação ao time que venceu o Curitiba no Campeonato Brasileiro e deve ir a campo com o que tem de melhor, o técnico Luiz Castro à disposição. O Everton no gol, com Pavon na lateral direita, Gustavo Martins e Vieri formando dupla de zaga e o Pedro Gabriel na lateral esquerda, Leonel Pérez recebendo mais uma oportunidade ao lado do Arthur no meio de campo, com Gabriel Meck sendo meia articulador, TT pelo lado direito, Enamorado pela esquerda, mudando um pouco da sua característica, e Carlos Vinícius centroavante, mas é o Grêmio com o que tem de melhor, tentando melhorar na Copa Sul-Americana nesse duelo contra o Palestino. Muito bem, Mal. Bruno, TT, a chance dele recuperar tudo que a gente falou ontem, que a gente falou segunda-feira? Então, é a chance que o Luiz Castro tá dando pra ele. Eu não daria essa chance, sinceramente. Colocaria quem no lugar? Eu colocaria o Riquelme como titular. Posso explicar isso taticamente na sequência. O Guimarães, que entende pouco de bola, já tá me olhando atravessado, mas eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá, meu literário? Vai me explicar de tática? Vou te explicar, vou te dar uma aula tática. Tá bom. Tô brincando, não, mas olha... olha... Não, então já explica. Já explica, que até eu fiquei curioso agora. Agora vamos lá. Por que o Riquelme e não o TT? Não, primeira Deixa coisa. a escalação aqui, Tá. ó, pra gente conseguir visualizar. Antes de falar sobre Riquelme, eu quero dizer o Tu seguinte... tá punindo o menino pela noite. Não esquece. Tá punindo o menino pela balada. Eu quero que tu coloque o Riquelme. Eu vou colocar, calma aí. Se tu colocar o Riquelme de beirada, Eu vou colocar, eu vou embora. mas eu quero te dizer o seguinte, ó. Não, tu não sabe o que eu vou fazer. Tu vai trocar o namorado de lado? Não, calma. Ele vai botar no Deixa eu gol. explicar. Calma. Vai, dá Eu tua quero te aula. dizer o seguinte, tu disse assim, ó, eu tô com uma revista aqui atrás de mim, a revista Goa, depois a gente vai falar sobre ela, lá do Grande Avelino, um abraço. Só porque Abraço, tá vazando querido. ali, eu quis explicar o que era. Boa. Seguinte, eu quero te dizer que não é só pela balada. Se fosse só pela balada, então o TT tá jogando muita bola e aí eu tô pegando no pé dele porque ele tava na balada. Não. Aliás, eu sou totalmente crítico à balada do TT. E explico. O TT pode ir para a balada, pode ir para onde ele quiser na folga dele. Ele pode fazer o que ele quiser fora do período de trabalho. E ele estava fora do período de trabalho. Então qual é o problema, Bruno? O problema é o seguinte. Me venderam que o TT não estava jogando bem porque ele está com um problema familiar e isso estava tirando o foco do jogador, ele não estava conseguindo se concentrar no jogo. E ele realmente está com um problema familiar, ninguém inventou isso, ninguém mentiu. Inclusive eu desejo força ao TT, a todos os familiares, e que isso possa se resolver o mais rápido possível. Mas o argumento de que ele não estava conseguindo focar no jogo cai quando ele consegue focar na balada, né? Então, se ele não tem clima para jogar, mas tem clima para ir na festa, não conversa uma coisa com a outra. Então, no mínimo, o TT poderia se preservar desse tipo de situação. Ele vai ganhar uma oportunidade, eu torço muito que ele jogue bem, torço muito que ele dê a volta por cima com a camisa do Grêmio, foi um investimento alto que o clube fez, mas hoje eu acho que ele não merece ser titular. Por dois motivos. Tá aqui a escalação. Tu vai trocar o lado do Enamorado. Um dos melhores jogadores do Grêmio, eu vou prejudicá-lo. O Enamorado jogou 2 vezes pelo lado esquerdo, não jogou bem. Pelo lado direito ele tá jogando muito bem. Então aí já é o primeiro ponto. Aí vocês me perguntaram, coloca o Riquelme aonde? Se puder, Chiclé, por favor, colocar a escalação na tela, que eu vou explicar isso. De uma forma muito rápida e objetiva, porque eu já tô falando demais. Eu colocaria simplesmente o Enamorado na direita e colocaria o Riquelme aberto. Ah, mas o Riquelme não é um ponta. Não, ele não é um ponta, ele sequer tem velocidade. Mas nós estamos falando de um jogo contra o Palestino, tá? Que é um time mais fraco. E eu colocaria o Riquelme para fazer o seguinte movimento. Puxa para dentro, abre corredor pro Pedrinho Gabriel ir no fundo. O Riquelme vai ajudar no meio-campo, o Grêmio precisa de um quarto homem, vai ajudar na armação das jogadas, o Gabriel Meck. Então essa seria a minha escalação com o TT no banco. Só que num jogo como esse... Relacionados do Grêmio, antes de tentar montar o time, vamos passar para você quem é que está no Chile para poder enfrentar o Palestino logo mais. Até porque teve aí uma má notícia em relação ao Amuso, né?
Então, essa o Amuso não é uma boa provavelmente não jogaria a partida, mas a lesão no tornozelo é um pouco mais grave, pode ser que perca até o jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana. O Grêmio vai com, digamos, o que tem de melhor. Não está também numa situação em que ele possa escolher competição, ele não está firmado na parte de cima do Campeonato Brasileiro, não está nem entre os 10 primeiros colocados. Precisa vencer na Sul-Americana para, quem sabe, assumir a liderança do grupo, se classificar em primeiro, não ter que jogar a fase preliminar do mata-mata. Então o Grêmio não tem muita situação para poder escolher e vai revezar conforme o andar da carruagem. Já não tem o Vieri e o Carlos Vinícius para o final de semana, então eles jogam hoje. O Amuso se lesiona, então fica de fora. O Nardoni, que está suspenso, já não joga hoje, mas joga no final de semana. Então, assim, vai girando o elenco de maneira natural pelos imprevistos de suspensão, de lesões que vão acontecendo, Luiz Castro. Mas o Monsalve não está, senhor Munari. É isso que chama atenção, porque o Grêmio joga hoje, quarta-feira, treina quinta e sexta no Chile e depois vai para Curitiba. Então, assim, o Monsalve tá fora, fica fora do banco hoje, mas pode acontecer de daqui a pouco tu perder um jogador, né? O Nardoni tá fora também, né? O Nardoni tá suspenso hoje. Eu achei estranha essa decisão, tá? Dos caras não irem. Porque o Monsalve, ele tá completamente descartado. Por mais que o Escastro diga, o Riquelme passou à frente. Não é só um jogador passou à frente. Porque, por exemplo, não tem o Amuso. O Roger tá fora. O Grêmio tem um menor número de extremas. Então tu pode daqui a pouco mexer, botar o Mac pro lado e o Monsalve entrar por dentro. Até o Monsalve já jogou pelo lado lá com o Quinteiros. Aquele polêmico jogo do pênalti lá contra o Juventude. Começa o jogo com o Cristaldo de 10 e ele pelo lado esquerdo. E no decorrer do jogo, tu pode fazer isso. Então, assim, tu abrir mão do jogador para duas partidas, nesse cenário de desfalque do Amuso e de dúvida, chama atenção. Tem alguma coisa aí, ou o Castro quer dar um recado para ele? Na cabeça do Luiz Castro, Mac, Riquelme e William são os 3 jogadores para jogar tanto por dentro como pela ponta. O TT deve jogar pela esquerda, mas esses 3 vão suprir tanto quem tem que entrar por dentro como quem tem que entrar pelo lado. Naquela lista ali não está também o garoto Roger. O Grêmio justificou em função de um problema físico, mas também não precisa justificar. O Roger não vem sendo aproveitado, então não chega a causar grande surpresa ele não está. Mas ele poderia entrar pela ausência do Amuso, né? O Thiago que reaparece, né? Volta a ser relacionado. Não, o Thiaguinho e o William. A presença do William, eu acho que ela é sintomática por citações do próprio Luiz Castro ao William. Toda vez que se falou do Gabriel Mack, ele citava que naquela posição nós temos. Ele cita o Monsalve também, mas ele cita o William, talvez com o interesse de usá-lo no meio, numa eventualidade ou ainda tentar uma titularidade. Então tá aí, rapaziada, esse foi o vídeo que a gente separou, né? Um vídeo muito bacana, bem informativo, tudo sobre essa partida de logo mais. Jogo que acontece hoje às 9h30 da noite, né? Um jogo aí que o Grêmio precisa se colocar de volta nessa briga. O Grêmio perdeu a primeira, venceu a segunda partida. Então, assim, ele precisa de uma vitória para se manter ali perto do City Torque, que tá na liderança, né, com 2 vitórias. Então, a gente sabe que é uma competição que só se classifica o primeiro, o segundo vai para uma certa repescagem. E o Grêmio, com o foco que tem no Campeonato Brasileiro, né, deveria fugir ao máximo aí de ter que disputar essa repescagem. Afinal, são mais jogos, isso aí prejudica toda a programação. Então o Grêmio tem condições aí de num grupo como esse aí tá se classificando em primeiro sem problema nenhum, né? Imagina perder uma classificação para o City Torque, não tem cabimento, né? O Grêmio tem um bom elenco, tem jogadores subindo de produção, tem aparentemente aí o Castro conseguindo achar soluções para esse time. O que falta mesmo agora é de vez aí essa virada de chave, essa engatada numa boa sequência. O Grêmio precisa parar de oscilar, foi um problema na temporada passada e a gente torce aí para poder esse ano não ser da mesma forma, porque essa oscilação acaba custando muito caro
pro time, né? Então, assim, jogo fora, jogo difícil, Sul-Americana, jogo catimbado, a gente sabe como é que é, mas uma vitória aí é fundamental. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o corte aí, já que ficaram até o final, dá aquele likezinho pra dar uma moral pra gente, e até mais tarde, depois do jogo com a vitória, se tudo der certo. Valeu, falou!